Bastante, né? Olha, tô dando até as caras cheias. É milagre, então, né? Então, nós vamos estar dando continuidade aqui ao nosso estudo. Quero que vocês ele fica mudando, Vai, até deixei lá. Cuidado aí com o cabo ali, depois eu vou ter que arrumar uma extensão para tirar esse cabo do caminho. Pensei na extensão, acabei esquecendo. Você tá virado para lá? Opa! Você tá virado? Ah, tá. Já falo, né? Uhum. Então, nós vamos estar dando continuidade, nós vamos ler aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 12, verso 5. O texto-alvo do nosso estudo é Efésios capítulo 4, verso 11. Então, hoje nós vamos abordar o capítulo 1, não abordar, ler o texto-alvo do capítulo 1 de capítulo 2, de 1 Coríntios, verso 5, para darmos continuidade ao nosso assunto. Amém? Amém. Primeiro é Efésios, não? Não, aquele é o texto-alvo, ele é o já tendo como base do assunto. Mas aqui hoje nós vamos frisar o verso como a gente já leu lá, que Deus deu para pastores, profetas, apóstolos, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? Lá a palavra aperfeiçoamento é reparar. Então vou deixar esse resumo aqui para depois que a gente lê esse texto aqui. Amém? Amém. Então assim, ó, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. No capítulo 12 de 1 Coríntios, é normal, quando se vai falar, pregar, ensinar, estudar sobre dons espirituais, a gente frisa o capítulo 12, né, de 1 Coríntios, que é onde o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons espirituais, tá? Só que dentro dessa questão dos dons espirituais, que Paulo vai falar que se manifesta no corpo de Cristo, ele vai falar também aqui no verso 5 sobre ministérios. Então, os dons espirituais, eles também são ministérios espirituais que Deus, ele entrega para os seus servos, para o aperfeiçoamento, que vai estar ligado lá no capítulo 4, verso 11 de Efésios. Então, ele está atrelado às mesmas, vamos dizer assim, a chamada, tá? Só que aqui no capítulo 12, ele vai tratar já dessa chamada como um dom espiritual, tá? Mas aqui nesse verso aí vai dizer, há diversidade de ministérios, tá? Ministérios. Então, você tem os dons espirituais, né? Cada um na sua particularidade, você vai ter o dom de conhecimento, o dom de discernimento, o dom de línguas, variedade de línguas, a interpretação das línguas, o dom de profecia, discernimento de espíritos. Então, esses dons espirituais, eles vão se manifestar, só que alguns desses dons, eles acabam se tornando um ministério na vida daquela pessoa. Só que aqui que a gente tem que entender, que esse ministério na vida como dom espiritual, ele não tem a ver com esse Efésios 4:11, que aqui já é a chamada da pessoa, é o ministério, não aqui, mas é o ministério que essa pessoa exerce na congregação ou no corpo de Cristo, tá? Então, aí a gente colocou ali, né, a descrição dos 5 dons de liderança. Aí quando a gente lê esses 5, nós vamos ler aí o capítulo 4, verso 11 novamente, de Efésios. Quando a gente lê esse capítulo, esses versículos, esse versículo desse capítulo, Efésios 4:11, a gente já leu ele, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A palavra ministério, ela está aqui no capítulo 4. Só que aqui ele já está falando de uma função eclesiástica que a pessoa tem, não porque o ministério igreja, pastor e seus líderes, achou por bem separar aquela pessoa para tal. Não. Isso aí tem que, primeiro a gente viu lá, que tem uns critérios para separar uma pessoa. Qual que é o primeiro critério? Né? Qual foi o primeiro critério para separar uma pessoa? Era o quê? Ficar olhando para a pessoa, como é que ela está indo. Observar se aquela pessoa ela está desenvolvendo uma atividade. Então, a partir do momento que o obreiro, o pastor, ele vê a pessoa em uma atividade cuja ela ainda não expressou como um ministério já separado para aquilo, ele já viu nela o potencial, ele já viu nela a chamada, mas a pessoa ainda não foi separada para aquilo pelo ministério. Aí ele vai fazer o que? Ele vai observar aquela pessoa. Aí sim, aí o segundo critério para fazer a separação dessa pessoa, qual é? Orar. Orar. Então, o primeiro critério, a pessoa já está servindo, sem antes mesmo ser separada. Segundo critério, oração. Então, nós vimos aqui, até falamos, né, de lugares que as pessoas, elas votam. Nós vamos votar hoje para separar aqui um diácono, uma diaconisa, um presbítero. Quando eu faço isso, como eu disse, é perigo. Porque se eu não tiver afinidade com aquela pessoa, eu não vou votar nela. Aí já se torna o que? Um partidarismo. Isso é perigoso. Então, para separar o ministério, primeiro, a pessoa já tem... Pode tentar. Eu fico, assim, observando desde a entrevista passada sobre o senhor falar que é perigo. Eu não queria falar de uma, mas tem uma igreja que fica assim, escolhendo pastores, escolhendo as pessoas, aí tem que voltar. É isso aí que o senhor fala que é perigo, né? É a igreja, vou falar o nome, todo mundo já sabe, quem está vendo a live já sabe, a presbiteriana ela usa esse critério. São os presbíteros que escolhem o pastor, não é o pastor que escolhe o presbítero. Mas a igreja batista também está tendo isso. Então, só que aí é o perigo. O perigo, onde que mora o perigo? É o que eu estou falando, afinidade pessoal. E corre o risco também de dar empate, né? Também. Pode dar um empate. Como é que faz? Pode dar um empate aí. Só que o que acontece? Mas não é certo, né, pastor? Não, biblicamente não. Mas é o que eu estou falando, o risco, o perigo está aí. E, né, claro, gente, não se agrada, vou usar a frase, né, uma frase, não se agrada gregos e troianos. Ninguém agrada gregos e troianos. Então, se eu tiver 20 pessoas numa congregação, das 20 eu vou separar, vou pegar duas para eleger um cargo ministerial. 18 pessoas vão votar. Mas e aí se das 18, 10 pessoas tiverem afinidade com uma e as outras 8 pessoas com a outra? Aí não vai votar porque o ministério está na pessoa. É porque eu gosto da missionária Cecília, então eu vou votar nela. Mas e a diaconisa Ana Lúcia? Ah, não, vou votar nela não, porque eu gosto mais da diaconisa. Entendeu? Então, é aí que mora o perigo. Então, aí nós vimos o texto lá, né? Que orando eles, disse o Espírito Santo, e orando e jejuando eles, disse o Espírito Santo: separai para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então eles estavam jejuando e orando. Quando eles jejuaram e oraram, o Espírito Santo, eu quero Barnabé e Saulo. Porque a obra, por mais que nós, seres humanos, homens, Deus, está escrito aqui, Ele deu, Ele mesmo deu. Ele mesmo deu uns para. Quem deu? Pastor, presbítero, diácono, evangelista para a igreja, quem deu o obreiro foi Deus, não foi o povo que escolheu, é Deus que dá. Então, quando eu observo os critérios, aí nós vimos lá, né, sobre este risco. Só que, irmãos, quando nós lemos aqui, quais ministérios, não aqui, daqui,
nesse capítulo 11 você não vê aí? Que tem na igreja? Missionários. Pastor, quem veja que você tem? Bispo. 2. Já achou 2. E mais? Levitas. Vou considerar, mas esse negócio de levita aí, se der tempo, foi até bom você falar. Quando eu chegar num certo ministério, eu vou explicar essa questão do levita aí. Isso nunca foi ministério, nunca será ministério. Pastores. Não, pastor tem. Pastoras. Não. Estou falando de... Não, isso aí não vai ter lugar nenhum. Isso aí é lugar nenhum, isso aí não tem. Missionários não tem aqui. Não tem, tem outro aí. Tem mais 2 aí que vocês não citou. Bispo. Bispo eu já citei. Já citou. Mais 2? 2. Mais 2? Aqui? O que vocês... Esquece aqui, esquece o capítulo 4. Dentro de uma denominação, quais os obreiros que você tem dentro de uma denominação? Fala aí. Diácono. Presbítero. Aí os 2. Diácono, presbítero, evangelista, pastor. Por que você não tem presbítero, não tem diácono, não tem missionário? Por que não tem aí? Será que não tem? Será que aqui não tem? Ou será que está com outro nome? Será que quando a igreja foi pensar em obreiro, será que ela leu o texto no contexto dela? Será que ela foi procurar dentro, vamos dizer assim, do que o texto realmente, na sua língua original, ele vai dizer o que é aquele ministério? O que aquele ministro é? Você tem na Bíblia pastor, diácono, presbítero e evangelista. Você não tem ele aqui na classificação desta descrição, mas você tem ele dentro do contexto de todo o Novo Testamento, distribuído nas cartas paulinas e nas cartas de João e Pedro. Nós temos essas pessoas, esses cargos, esses ministérios sendo citados. Mas quando eles citaram, aqui que a gente vai ler no português, mas qual era verdadeiramente, como ela disse, levita, qual era verdadeiramente o sentido daquela palavra ali, de presbítero, de diácono, de bispo? Qual é o sentido dessa palavra está lá? Então tem bispo na Bíblia, mas qual que é o sentido de bispo? Ah, mas tem presbítero, qual que é o sentido de presbítero na Bíblia? Olha aí que a gente vai aprender isso aqui. Não desconsiderando o que nós temos hoje como estrutura eclesiástica, pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, não desconsiderando isso, mas procurando dentro das Escrituras aquilo que realmente a Escritura colocou. Isso não vai, vamos dizer assim, ruir com o que a gente tem, né? Destruir o que a gente tem. Não vai destruir. Só que a gente vai ter um entendimento mais amplo do que é aquilo. E qual que é aquela função? O que aquela função vai exercer, tá? Então, vamos... a gente falou sobre isso, né? Que quando Deus chamou, quando Deus estava chamando, quando Jesus chamou seus discípulos, Ele nunca chamou ninguém assim, de braço cruzado. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Né? Até falamos que às vezes, né, tem pessoas que... Vou pegar um pouquinho d'água. Tem pessoas que, né, não sei se eu falei, vou repetir então se eu falei, você tem um ótimo diácono na igreja, um ótimo diácono, ele diácono na benção, faz tudo na igreja, ele cumpre o papel dele, diácono na risca, mas aí, o que é que eu faço? Eu não vi nele um presbítero, mas como ele está tanto tempo de diácono, eu já tenho mais diácono na igreja, que eu vou fazer, como ele é mais antigo, isso é afinidade. Por afinidade, eu vou levar ele ao presbitério. Aí ele vai, é chamado pela, vamos dizer assim, convenção do ministério. Ó, nós vamos te ungir a presbítero, separar para o presbitério. Aí unge o cidadão a presbítero. A partir daquele momento ele não é mais diácono, mas também não é presbítero. Porque ele não sabe, ele não se viu nele essa chamada de presbítero ou presbitério. E ele não ora para ninguém, não prega, não faz nada. Então ele já não serve mais, não faz mais a função de diácono, porque agora ele vai ficar ali na frente, sentado como presbítero, mas é só isso, ele não vai passar disso. E chegar como presbítero ali, sentar e o dia que o pastor não tiver, ele apenas abriu o culto da oportunidade. Isso é ser presbítero? Não é.
Então eu acabei fazendo o quê? Matando o diácono e não levantando o presbítero. Eu acabei com o ministério de alguém. Esse também é um perigo. Separar as pessoas pela necessidade. Eu preciso de um presbítero, então eu tenho que arrumar um aqui rápido. Eu não tenho presbítero, está cheio de gente, eu não tenho presbítero, tenho que arrumar um presbítero. Vai dar ruim. Não vai funcionar. Porque não tem chamada para ser presbítero. E isso aí vai de função a função, de, vamos colocar assim, entre aspas, de cargo a cargo, de eclesiastia a eclesiastia. Então é um perigo. Tudo tem que ter, primeiro, ver a pessoa, se ela verdadeiramente tem a chamada nela, porque você não vai chamar porque para fazer. A pessoa já está fazendo. Ela já está fazendo. É isso que é importante. E a partir do momento que ela foi elevada, ela tem que continuar aquele serviço. Porque ela não está sendo chamada para ser mais uma multidão. Ela está sendo chamada para servir. Então, quando diz que Deus deu, na igreja, Deus coloca autoridades eclesiásticas como pastores, presbíteros, evangelistas, coloca. Mas nós, como pastores, presbíteros, evangelistas, não deixamos de ser servos. Continuamos a serviço da igreja. Ele deu. Deus deu para a gente servir. Por isso Jesus vai dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida pelas ovelhas. Então, o obreiro ele tem que entender, ele foi chamado para servir. Não é para ser servido. Claro que existe, o que a Bíblia diz, dai honra a quem merece honra. Aí nós até falamos, né? Por exemplo, a igreja não tem. O ministério aqui não separa a mulher da pastora. Não separa. Mas se vier alguém aqui, ela é pastora lá não sei aonde, separaram ela para pastora, aí ela é o único agente, como é que eu faço? Vai chamar ela de pastora. Aí o pastor vai chegar, no caso, vai ser um pastor regional, né? No caso eu, tem que chegar uma pessoa, vamos conversar. Ó, o ministério é sério e tal. Deus abençoe pelo seu chamado, mas aqui nós não temos pastor. O ministério ele não separa mulheres da pastora, mas ele não infere nada na sua chamada. Eu não posso derrubar o ministério da pessoa, porque aqui não chama a mulher de pastora. Fulana, não, pastora. Ele falar sem gaguejar, sem engolir seco, abre a boca e fala, pastora. Mas não tem pastor, mas eu não posso arrancar da pessoa que colocar nela. Lá no ministério ela recebeu isso. E se alguém viu, mas não teve orientação bíblica, mas achou por bem fazer, e aí? Geralmente quando eu vou em alguns lugares, alguém pergunta, pastor, como é que vai bem? E a pastora foi missionária, a gente vai bem. Para a pessoa entender. Aí muitas pessoas acham, mas pastor é muito, como é que fala? Muito ortodoxo. Não, gente, não tem na Bíblia, não tem. Mas se a pessoa já é chamada como tal, eu tenho que honrar essa pessoa. Dar honra a quem merece honra. Não posso arrancar da pessoa. Né? Por exemplo, nossa diaconisa Ana Lúcia. Se ela não fala, a gente não ia saber. É Ana Lúcia, irmã Ana Lúcia. Que é irmã Ana Lúcia? Não. Se ela foi separada lá para a diaconisa, é diaconisa Ana Lúcia. Se o pastor Geraldo é pastor Geraldo, missionário Cecília, missionário, pastor Valdir. Nós temos que honrar quem merece honra. Então, chegou aqui, né, no caso, bispo. A gente vai ver o que significa bispo nesse estudo aqui. Cada função eclesiástica a gente vai destrinchar e a gente vai sair daqui entendendo o que é isso. Se está na Bíblia, se não está, se está escrito na Bíblia o que significa realmente. Mas chegou com essa nomenclatura, é bispo, é bispa. Não muda nada, gente. Obrigado, PDA, só tomar esquecido. Vamos mudar? Então, nessa introdução nossa, a gente tratou sobre isso. Mude. Então, Efésios 4:11, vai, muda. Até chegar onde a gente parou, que eu não lembro mais, vai mudando aí. O texto pode mudar? Pode. Mais um. Os motivos, mais um, já falamos. Falamos também, né, que significa aqui, ó. Que significa a palavra lá que era aperfeiçoamento dos santos, né, a palavra meio traduzida como aperfeiçoamento, catartismos, que em Efésios 4:12 significa reparar os danos, né, ou preparar. Então,
o ministério ele é dado para reparar os danos. Qual dano? Dano causado pelo pecado, dano causado pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Então, a nossa obrigação como chamados de Deus é fazer uma reparação. Não é fazer como é que eu posso dizer assim, não é ser um déspota. O que é ser déspota, pastor? Eu falei é lei. Eu falei é lei. Mas eu tenho que ir na Bíblia, para ver se é lei o que eu falo. Então, eu não posso ser uma pessoa, vamos dizer assim, inflexível à razão. Então, eu tenho que analisar tudo para chegar num senso de saber se eu estou reparando mesmo ou se eu estou sendo apenas algum déspota. A minha fala aqui é a última, né? Eu ouvi uma pessoa dizer que vou falar, não tem que falar, infelizmente, que o púlpito é do pastor. Não, o púlpito é da igreja, o púlpito é de Jesus. É de quem ele colocar, o púlpito não é do pastor. O púlpito é de quem colocar, de quem designar, para aquele dia, para aquela finalidade. Se for meu, leva para casa então. Não. O púlpito é da igreja e nós somos servos, nós estamos para servir a igreja. Então, não tem esse negócio de que a igreja é minha, então eu tenho que ir para a cruz. Eu tenho que anular o sangue de Jesus na minha igreja. Não tem nada de minha igreja. Ao lugar que eu congrego na minha igreja. Não vamos quebrar esse negócio de idolatria. Tem muito crente que no ministério se torna um idólatra. Acha que a igreja dele é a única que vai para o céu. Os crentes dele são os únicos que são certos. Claro que todo mundo está procurando chegar na verdade, se separar em santidade para Deus, mas todo mundo é pecador. Então esse negócio de igreja é melhor que a outra, isso é baboseira, isso é coisa do diabo. Não existe igreja melhor que outra. Se foi chamado por Cristo não sendo uma seita, que no contexto de hoje é quem prega heresia contra as verdades da Bíblia, tudo bem. Mas se for igreja, seja era batista, Deus amor, pentecostal, presbiteriana, as mais tradicionais, né, batista memorial, não interessa. É tudo igreja de Cristo. Então não vamos ficar com essa mentalidade que a nossa igreja é boa. Ela tem que ser uma igreja boa, sim. Tem que ser uma igreja fortalecida no conhecimento, na oração, na pregação. Tem que se preparar. Uma boa igreja é uma igreja preparada. Mas eu não posso cair no ato da idolatria. Eu tenho que honrar o ministério que eu estou nele. Isso eu tenho que fazer, eu tenho que honrar. Se eu fui separado, se eu fui reconhecido, eu tenho que honrar esse ministério. Mas também não vou desfazer dos outros por causa disso. Porque do mesmo jeito que lá nessas que eu citei vai ter erro, vai ter um momento que vai ter uma falha errada, que também vai ter. Aqui ninguém está, Aqui a gente está se preparando para ir para o céu, para encontrar com o Eterno. Estamos na mesma trilho, no mesmo caminho, crescendo de glória em glória. Então é para reparar. Então o aperfeiçoamento é uma reparação. E nós, apesar do texto colocar que foi Deus que nos deu para fazer isso, mas nós também estamos dentro do mesmo critério, sendo reparados dia após dia. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, sendo transformados de glória em glória. Então cada dia uma glória melhor. A estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Amém? Passa. Mais um. Então aqui a gente já abordou. Pula. E que as pessoas não podem esquecer que Jesus não vai buscar placa de igreja, né? Isso. Vai buscar um povo lavado e separado, né? Isso. Então, tem que cumprir a palavra com os irmãos, viver em união, né? Aí a gente acha que a gente parou, foi por aqui, ó. Na mistura, né? Você vai ter, alguns são evangelistas. Isso aqui, ó, quando a pessoa, ela tem um ministério, ela não vai deixar. Não falei que às vezes a pessoa é diácono, mas ela age como um diácono, mas ela também age como um presbítero. Ô pastor, nós não vamos visitar fulano que está doente, não? Ô pastor, nós não vamos visitar fulano que quando nós vamos visitar o fulano que não está vindo mais na igreja? Isso é uma preocupação, isso é um presbítero que pensa assim. Aí o que eu vejo nele? Ele é um diácono com uma visão de presbítero. Então você vai ter um evangelista com visão de pastor, um pastor com visão de evangelista, um profeta com visão de pastor, um pastor com visão de profeta. Outros podem ainda ser pastores, mestres ou apóstolos pastores. Então, assim... Eu confundo profetas com mestre. Profetas e pastores? Não, mestre. Porque mestre é aquele que ensina, não é pastor. Mas o que acontece? Profeta depende do contexto do que é ser profeta. Profeta aqui, ele não está falando de profeta de ser aquele que Deus dá para ele visão. Aqui, profeta aqui,
é aquele que Deus usa ele numa palavra profética. A palavra que ele prega é uma palavra profética. Aquela palavra, sempre que ele prega, é uma palavra profética. Ele é um profeta, porque na verdade a palavra, a nomenclatura profeta, a gente vai falar assim depois, tá aqui, não vou explicar, tá? Mas a gente vai entender isso aqui, mas a grosso modo, aqui na questão de ministério, é aquela pessoa que prega com uma pregação profética. Sim. Ela tem tanto um quesito, vamos dizer assim, escatológico, ela tem aquele quesito de reparação de vida, assim, como diz o apóstolo Paulo, redaga e instrui com toda doutrina e longanimidade, ou seja, ele tem dentro dele esse chamado. Ele é um pastor, mas ele tem esse chamado dentro dele. Então, às vezes, uma pregação dele fala com alguém alguma coisa, é uma instrução que está dando dentro das Escrituras, aí é um ato profético, tá? Outros podem ser pastores, mestres ou apóstolos pastores. Nós vamos ver o que é ser apóstolo também. Vai, segue. Ó, no Novo Testamento, estes termos não eram usados como títulos. Então não eram títulos, é o que eu estou falando. Eram ações empregadas pelos pais. E aí, quando se via aquela ação, lembra que a gente citou João 4 aqui, da mulher na fonte? Quando ela começou a conversar com Jesus, não sei o que, a gente conversa, aí Jesus, achamos que ela não tem, veste bem, tá? Você teve 5, que você está com ele agora, o 6º não é seu marido. Ó, vejo que tu és profeta. Não era um título, era uma ação, era uma visão, um ministério que está dentro da pessoa sem ser um título. Eram usados como descrições de tarefas, vendo? De tarefas, para descreverem as funções ou os dons que alguém possuía. Maravilha. Vai. Dons ministeriais. Ó, vamos ver aqui agora. Os profetas guiam a igreja na evangelização dos esforços missionários. É aquilo que eu falei, ele tem aquela visão ampla. Ele tem uma visão de crescimento, ele tem uma visão global. Por que isso? Porque os profetas do Antigo Testamento, gente, a maioria dos profetas, eles eram levantados para deletar, presta atenção, para deletar o pecado dos reis e do povo. Trazer o povo de volta para Deus. Trazer o rei de volta para Deus. Aí a gente confunde esses profetas do Antigo Testamento com os profetas do Novo Testamento. Até os profetas que está lá nos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, que é o dom de profecia. O dom de profecia de Atos 12, de 1 Coríntios 12, não é o mesmo ato profético dos profetas do Antigo Testamento. Tá? Lembra quando Jesus falou assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus estava falando de conhecer as Escrituras daquilo que foi profetizado pelos profetas. Tá? Quer ver? Hebreus 12:1, se não me falha a memória. Vamos ver aqui, ó. Se é isso mesmo. 12:1 não, 1. Hebreus 1, deixa eu ver se é isso mesmo. Hebreus, quer ver, ó. Hebreus 1. Ai, não quero para Jesus, que misericórdia. Ó, Hebreus 1, ó. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, Deus falava pelos profetas. O que é que os profetas falavam? Deletavam o pecado do povo e dos reis e falavam sobre a vinda do Messias. A vinda do Messias. Quando o Messias se manifesta, o escritor aos Hebreus está dizendo o quê? Que agora ele nos fala pelo Filho. Então acabou os dons espirituais de profecia, pastor? Não. Os dons de profecias que acabaram é a profecia da palavra. As Escrituras não podem mais ser acrescentadas. Isso aqui é uma profecia. Então essa é a profecia que fechou. O cano está fechado, aqui não entra mais nada. Por isso que lá em Deuteronômio, quando vai falar de profeta,
Ele diz que, lá vai dizer assim, que quando algum profeta profetizar, e aquilo não suceder, aquele profeta não merece honra. Aí ele vai dizer assim, se um profeta nos chamar e dizer, chegar para você, vamos a outros deuses, é um falso profeta. E esse vamos a outros deuses, lá em Deuteronômio, ele não está falando apenas de um ídolo. Eu posso fazer da minha denominação um Deus. Não, vamos para a nossa igreja, é melhor. Ó, cuidado. É o perigo. Tá? Então pode ser um profeta que ele, sorrateiramente, ele está desviando a pessoa da visão que Cristo é o cabeça da igreja. Tá? Os evangelistas ganham os incrédulos através da pregação da palavra, acompanhada de cura, expulsão de espíritos malignos e milagres. Por quê? Porque o evangelista, presta atenção, nós estamos falando de dons ministeriais. Quando verdadeiramente um evangelista ele está consagrando a vida dele, buscando a Deus em sinceridade, santidade, temor de Deus e amando o próximo, essas maravilhas, não todas, podem acompanhá-lo. Mas o que é um evangelista? O que é um evangelista? O que é um apóstolo? Porque um apóstolo vai ter praticamente esses mesmos requisitos. Aí hoje nós vemos pessoas intitulando-se como apóstolos. Porque o ministério dele tem, sim, cura, milagres e maravilhas. Aí ele se intitula como apóstolo fulano de tal, mas o que é, na íntegra das escrituras, ser um apóstolo, ser um evangelista? A gente vai ver mais para frente. Passa. Os apóstolos abrem a igreja contra falsas doutrinas e práticas. Então a função do apóstolo, ela tem aqui, ela tem aqui e ela tem aqui. O apóstolo Paulo, ele exercia o ministério dele, apostólico, tinha todos esses três quesitos, do A ao C. Todos os três quesitos. Tinha o apóstolo Paulo no seu ministério pessoal, que Deus colocou nele. E mais ainda, tinha mais coisas ainda. Vai. Pula, vai. Ah, tá mais um. Eu fiz um negócio errado. Vai. Pode ficar. Uma hora vai sair isso. Os pastores dão crescimento aos crentes até que alcancem a maturidade espiritual. Ou seja, a função do pastor é cuidar da ovelha, cuidar. Lembra que eu falei aqui que uma pessoa chegou a dizer que ovelha gera ovelha? Que pastor não gera ovelha? Mas se o pastor, como eu disse, se o pastor não tiver o cuidado na hora que aquela ovelha está gerando, aquela ovelha que está gerando vai matar aquela ovelha. Uma ovelha vai matar uma ovelha, porque ela vai se levantar de qualquer jeito, vai pisotear a glória, a cria. Tá? E eu preciso o que fazer? Então, o pastor precisa estar em cima a hora que a ovelha está gerando, para que na hora que ela gerar, que ela, vamos dizer assim, no termo animal, parir aquela plore, ele vai lá e pega ela nos braços dele, para que ela não seja pisoteada pela mãe. Só que tem muito crente que ele ganha para Jesus, do mesmo jeito que ele ganha para Jesus, ele mata. Porque ele não foi chamado para ser pastor, para cuidar. Ele até gera, mas do jeito que ele gera, ele mata. E uma outra coisa, aqui, essa questão do crente, da ovelha. Uma outra coisa é tomar cuidado para quem que nós estamos ganhando ovelhas. Eu estou ganhando para quem? Para Jesus. Para Jesus. Ou para mim? Sempre para Jesus. Mas tem pessoas que ganham para si Ganha. né? Por isso, ó, a gente leu o texto de Atos 2. Esse texto aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Esse texto aqui, ó, Atos 2. Acho que é 47. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se é o 47. Atos 2. Aqui, Atos 2, 47. Ó, que maravilha.
Tem que ter um cuidado. Aqui tem algo que tem que acontecer com a vida do pastor, do evangelista, do presbítero, do diácono, do missionário, da missionária, do apóstolo, seja lá qual for a nomenclatura o ministério que ele foi separado. Isso tem que acontecer, mas com cuidado, ó. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentar no Senhor, a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Maravilha! Isso aqui, ó, é o crescimento. Atos 2:47. Só que aqui tem uma palavrinha, uma frasezinha, caindo na graça de todo o povo. O que é cair na graça do povo? É receber uma afinidade, é ter uma afinidade com o povo. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso tomar cuidado com essa afinidade. Por quê? Porque se um dia eu cair, eu desviar, e aquela pessoa, fulano parou de ir da igreja, eu vou parar também. Porque tem gente que ganhou para si. Se a pessoa para, ela para. Se a pessoa anda, ela anda. Se a pessoa vai, ela vai. Se a pessoa fica, ela fica. Não, gente. Eu tenho que entender isso aqui, ó. Você já viu uma pessoa saindo da igreja? Não pode. Então, tipo assim, saiu, não pode. Quando sai, ele ganha, que é um monte de ovelha. Mas ganhou para ele, porque quando sai, vai todo mundo junto. Vai tudo atrás. Já vi. Então não ganhou para Jesus. Aquelas ovelhas, elas não foram, vamos dizer assim, não receberam o cuidado devido, não deixou aquela pessoa, sufocou tanto que não deu. Não, mas eu fiz isso para que a pessoa aprendesse, crescesse. Mas ela aprendeu tanto, que ela não paga mais a pessoa. E se a pessoa for para o mundo, ela vai para o mundo. Virou espelho. Tem pessoas que se o pastor parar, ela para. A pessoa, a trombeta toca, ela fica. É espelho, virou espelho. Não é? Está doido? Então nós temos que tomar cuidado com isso. O obreiro tem que tomar cuidado com isso. Ele não pode ganhar a ovelha para ele, tem que ganhar a ovelha para Jesus e ensinar a pessoa a ser fiel àquela chamada dele, que ele foi separado para ser, e querendo ou não, a congregação que ele faz parte. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? A Assembleia de Deus da Missão, o que é que ela faz? De 4 em 4 anos ela troca o pastor. Troca. Deu 4 anos, aquele pastor Ronaldo vai embora e vem outro. Por que eles fazem isso? Por causa disso. Porque o pastor começa a ter intimidade com o povo, aí afinidade com o povo, aí o povo não ficar com a mente daquele pastor. O dia que aconteceu alguma coisa com ele, a igreja vai se ferir, ele se torna um pastor. Ele tem choro, tipo, para trocar, pastor, você vai embora. É um choro, é gostoso, irmão, saber que a gente foi amado, que a gente conseguiu ser exemplo, que a gente foi amado, mas quando acontece, a gente fica triste, porque às vezes as pessoas não ficam ali servindo como estavam, porque olhou demais para aquele obreiro. Não pode ser assim. Então, a necessidade da gente fazer alguns membros entender que o obreiro ele é fixo, mas ao mesmo tempo ele é temporal no local. Ele pode ser temporal no local, que ele não vai eternizar, porque no Antigo Testamento a coisa era, como é que eu posso dizer, monopólio familiar, mas foi Deus que fez assim. Só da casa de Arão, da tribo de Levi, que podia servir no templo, mas ninguém. Então, quando morria o sumo sacerdote Arão, o filho dele tomou lugar. Eleazar. Quando morreu Eleazar, o filho dele tomou lugar. Então virou o quê? Virou uma coisa que perpetuou família. Só que a igreja toma outra atitude. Por quê? Porque senão vira monopólio de família. Eu sou pastor, então um dia que eu morrer, meu filho vai ser o pastor. Está errado. E se meu filho não tem a mesma chamada? Você nem é crente, né? Nem dá na igreja. Não, pode até estar, mas eles têm que ter chamada. Então tem ministérios grandes por aí que o pai morre, o filho já é o pastor, o presidente.
Mas o filho tinha chamada para ser. A igreja entendeu que ele tinha chamada para ser pastor. Às vezes o ministério até aceita a pessoa. Ah, não, vamos honrar o pai dele, o nosso pastor, presidente, vamos honrar e deixar o filho ser. Vai dar ruim, irmãos. Vai dar ruim. Eu não vou falar o nome, não, nem de onde é, mas eu estou, quem é, e sabe, vai saber de quem que eu estou falando, que o pai de Belo Horizonte, ó, firme, um pastor, assim, de grande nome, firme, só quando ele morreu, o filho tomou lugar, só que o filho tinha, por um período de tempo, sair do ministério, aí se envolveu com outro ministério, com outras coisas, aí o que fizeram? Colocaram o filho, que tem o mesmo nome do pastor, do pai dele, sobrenome do pai dele, colocou ele no lugar. Aí o ministério começou a ruir. Porque quis honrar o filho por causa do pai. Não, gente. Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Se ele aprendeu os mesmos passos, a mesma visão do pai, tudo bem, ele tem a chamada. O negócio é ter a chamada. Se não tem a chamada, vai dar ruim. Então tem que ter a chamada. Então às vezes tem hoje já não é mais da família. Colocaram um outro obreiro que um dia falhou, mas olha que beleza. Olha que beleza. O camarada falhou em dado momento da vida dele, mas agora esse cidadão, ele é o presidente desse ministério. Olha que beleza, porque ele cumpriu o período dele, falhou, foi disciplinado na falha, cumpriu a disciplina, e quando esse filho do outro tomou lugar, depois que veio o tempo da convenção, trocou o pastor. Aí esse outro pastor agora tomou conta e a coisa lá vai andando de novo. Porque esse outro aprendeu com o pai dele. Não era filho, era amigo, era pastor que estava abaixo, ele era submisso a esse pastor. Mas ele aprendeu tudo e aí lá vai agora para o mesmo caminho. A coisa correndo bem. Então tem que ter chamada. Crescimento. Vai. Ó, os mestres fundamentam os crentes na rocha sólida, Cristo Jesus. É o que nós acabamos de dizer. Aqui a visão tem que ser Cristo. Pedro vai dizer, ó, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Vai, passa. Então agora vamos começar agora a destrinchar a coisa. Apóstolo. O que é um apóstolo nas Escrituras? Nós temos pessoas declaradas apóstolos nos dias de hoje? Temos. Não só na mídia, isso aí agora já está virando, vamos dizer assim, né? Perdoe a expressão, uma moda, né? Alguns no budismo estão se intitulando apóstolo. Eu conheço um pastor, professor de uma escola teológica, chamada Universidade do Reino. Eu tenho contato com ele. O nome dele é Nathanael Soli. O pastor Nathanael Soli, no começo, quando eu conheci ele era conhecido como apóstolo Nathanael Soli. Ele não sei se ele é argentino, se ele é desse lado aí. Tremendos estudos dele, né? Então ele tem a faculdade lá da igreja dele. Outro dia ele fez um vídeo declarando que ele não é mais apóstolo, porque ele chegou na conclusão. Eu nem assisti o vídeo porque eu chamava ele de apóstolo, mas já eu tinha assim aquela visão do que era ser na Bíblia. E ele fez o vídeo chegando na mídia dizendo, ó, a partir de hoje eu não sou mais reconhecido como apóstolo, porque eu entendi. Olha você vê, de uma faculdade, Universidade do Reino, né, uma faculdade teológica, ele chegou nesse conhecimento. Então ele está abdicando do título, mas o que tem na chamada dele concorda com o apóstolo das Escrituras. Então ele preferiu não ter o título, tirar o título fora, mas o que ele tem na chamada dele, se você olhar para as Escrituras, é um apóstolo. Mas ele não está se valendo mais do título, porque ele entendeu que o título ali não cabe no dia de hoje. Né? Então vamos lá. Você ia ler uma coisa?
Não, pode. Mais um, não, ficar branco, você dá isso. Aí. Apóstolo hebraico, mais um. Shalia, no masculino, mais um. O que é isso? Então, Shalia, no feminino, Shelifim, que é Shalia. Tradução, o que é um apóstolo? O que significa ser um apóstolo? Ó, é um enviado, é um delegado, é um emissário, é um mensageiro, apóstolo, observação. Pode se referir também aos apóstolos de Jesus Cristo, enviados de Jesus Cristo. Então, o que é um apóstolo? É um enviado. Mas ele também é um Por que delegado? mensageiro, delegado, que não é delegado de polícia, Eu não. sei, mas Não é delegado de polícia. Delegado é uma pessoa com autoridade Ele dá um eclesiástica. papel, né? Ele tem uma autoridade eclesiástica. Então ele é um delegado, uma autoridade eclesiástica local. Ele é um delegado, seria como se fosse um supervisor. Tem isso aqui? Não coloquei não. Mas seria como se fosse um supervisor. Aqui, ó. Ele é um mensageiro, ele é um emissário. O que é um emissário? Praticamente a mesma coisa que mensageiro, só que um emissário é a mesma coisa de um missionário. Então você não tem a palavra missionário, missionária na Bíblia, mas você tem ação. Ação. Na Bíblia você tem ação, atitude. Né? A gente até citou o João 4, a mulher, que depois que Jesus falou com ela reconheceu o chamado de Jesus. O que ela fez? Ela foi lá, contou para todo mundo. Ela se tornou uma missionária, ela estava dentro dela. Não precisou Jesus falar assim, vai lá e fala. Não, Jesus falou. Quando ela declarou que ele era o Messias, que estava esperando, ela largou Jesus ali, subiu para a cidade, depois chega aquela multidão. Ela foi lá falar de Jesus. Então ela foi o quê? Uma emissária, que emissário também é um enviado. Xavi é um enviado. Ah, clica. Do grego, ó, apóstolos. Então, por que é que nas nossas Bíblias não colocou enviado, emissário, mensageiro, mas colocou apóstolo? Por causa da palavra grega. Porque a palavra grega, essa palavra enviado no grego é apóstolo. Está aqui, apóstolo. Olha lá, mensageiro, um enviado, um embaixador do evangelho. Esse delegado aqui, ó. A autoridade que ele tem, o embaixador do evangelho. Mais um. Ó, há 3 grupos, o Novo Testamento especifica 3 grupos de apóstolos. Primeiro, os 12 apóstolos do Cordeiro, Mateus 10, de 1 a 5, Apocalipse 21, 14, alguém lê para mim Mateus 10, de 1 a 5. De 1 a 5, né? É. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são este: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido Tadeu, Simão, cananita, e Judas Cariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em
cidades de samaritanos. Então, quando o texto diz que Jesus enviou, essa palavra lá do grego é apóstolo, né? Então, Jesus enviou. Então, aí quando o português, os tradutores pegaram a palavra apóstolo, a ideia do texto é essa, são pessoas enviadas, tá? Então, quando nós vemos Mateus 28, né? Jesus mandando a gente ir pregar o Evangelho, ele está usando para nós a mesma nomenclatura. Então, um apóstolo é alguém que foi enviado para evangelizar. Não é, parece a mesma coisa com um missionário? Cliquei, mudei. Tá. Ó, tem relacionamento especial com a nação de Israel, que aqui é o Apocalipse 21:12. Na era vindoura eles se assentarão em 12 tronos para julgar Israel. Mateus 19:28. Então isso aqui são qualificações, são vamos dizer, critérios que Jesus vai dar para os 12 apóstolos de Mateus 10, 1 a 5. Julgar os filhos de Israel, porque eles foram levantados para isso, tá? Jesus não falou aí que eles não tinham que entrar em cidade samaritana, é porque Jesus não estava querendo, não, gente. Porque o primeiro lugar que eles tinham que fazer era evangelizar a sua própria pátria. O próprio Jesus falou, olha, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi o que Jesus falou. Aí depois, lá em Atos, Jesus diz, olha, semeis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aí Jesus já começou, ó, Jerusalém, Samaria, confins da terra. Então, Jesus pensou em nós também, tá? Nesse quesito evangelístico. Então, aqui o Tiago, que era apóstolo, né? Tiago, Gálatas 1:19, Silas e Timóteo, que também são chamados de apóstolos, e outros, 1 Coríntios capítulo 9, verso 5, peraí, deixa eu anotar. Isso aqui são apóstolos, que está dentro do texto do Novo Testamento. Mas, vocês estão entendendo o que é ser um apóstolo? Vocês entenderam que apóstolo que não tem a ver com título, é uma chamada, como é que eu posso dizer, é chamada, é um ofício, a pessoa exerce aquilo. Então aí sim, aí você, apóstola missionária Ângela, não, a enviada missionária Ângela. Vai mudar uma coisa? Pelas escrituras vai, porque o título não é, eu sou apóstolo. Não, gente, aí eu já estou levando a coisa para outro caminho. Eu já estou, como agora não tem pastor, agora então o que acontece? Agora, a partir de hoje, quem está acima do pastor? Aí disseram que o apóstolo está acima do pastor. Aí depois disseram que não, agora não é o apóstolo que está acima do cargo pastoral, agora é o bispo que está acima. Então, o apóstolo é mais do que o pastor e o bispo é mais do que o apóstolo. Aí virou uma bagunça. Não tem isso na Bíblia. Nós vimos aqui que não tem essa divisão assim de a questão de título, de autoridade. O negócio aqui é chamada, é exercício, é serviço no reino de Deus. É serviço no reino de Deus. Vai. Os apóstolos da ascensão possuem um relacionamento especial com a igreja dos gentios. Os que são mencionados no Novo Testamento são Paulo e Barnabé e os demais aí para baixo. Vou ter que tirar esse negócio que está acontecendo aí, depois tem que descobrir o que eu fiz aí de errado. Não pode passar. Vai. Aqui. Os falsos apóstolos. Dá mais um clique aí. Deixa eu ver. Vamos dar uma coisa aí. Os falsos apóstolos. Isso aqui, gente, é para a gente identificar. Eu não estou dizendo, não estou aqui falando, apóstolo, eu vou usar o nome dele, né? Está na Bíblia, também não assiste vídeo meu mesmo, então não vai me processar em nada. Apóstolo Valdomiro Santiago. Você fala Bispo de Macedo. Eu ia. Missionário R.R. Soares. Gente, não tem nada a ver com esse título, gente. Nada a ver. Mas dentro das Escrituras, eu consigo identificar dentro das Escrituras
o que é um falso bispo, um falso apóstolo, um falso profeta, um falso pastor, um falso presbítero, um falso diácono. São atitudes praticadas pelos tais. Aí a pessoa chega dizendo, eu sou apóstolo. Opa, apóstolo, vamos ficar de olho no apóstolo. Vamos ficar de olho no apóstolo. Vamos ver o que o apóstolo está arrumando. Vamos ver, Deus vai usar o apóstolo. Aí pronto, vamos ver o caminho que vai tomar. Existe um documento chamado Didache. Esse documento, Didache é uma palavra grega que é ensinamento dos 12 apóstolos. Esse Didache é um livro conhecido como um livro apócrifo. Qualquer dia eu posso trazer para vocês verem. É um livro apócrifo que a gente, na faculdade, a gente teve que estudar esse Didache, porque a gente estava trabalhando em línguas originais e conceitos doutrinários. Então a gente teve que, dentro de Didache, fala algumas coisas sobre como identificar um falso apóstolo, um falso pastor, um falso profeta, dentro de Didache. E dentro do Didache, que é conhecido como livro apócrifo, que a igreja evangélica diz que é livro do capeta, que de capeta não tem nada, apenas não entrou no cânon. Nossa, aqui o cânon, quando foi fechar o cânon, escolher quais livros que eram inspirados por Deus e quais não eram, o Didache estava no meio, só que ele não passou do critério. Existem critérios para dizer qual livro é inspirado por Deus e qual não é, e ele não passou do critério. Só que muitas doutrinas que a igreja evangélica, cristã, protestante pratica, está dentro do Didache, não está aqui. Está no Didache. Forma de seita, está no Didache. O batismo está no Didache. Não está aqui, mas está no Didache. E aí? Então, mas ele identifica. É um livro que você pega para estudar como que a igreja do primeiro século, depois de Jesus, enxergava as questões das Escrituras e os enviados, os chamados, que se apareciam dizendo que era pastor, que era bispo, que era apóstolo, que era profeta. De Didache te dá uma trilha para entender. Então vamos lá, os falsos apóstolos são os que fazem arrogantes alegações públicas de serem apóstolos. A pessoa se inchou pelo título. Ah, não, eu não quero mais se chamar de pastor. Esse negócio de ser pastor. Quem que está acima do pastor? O apóstolo. Ah, eu sou apóstolo agora. Nada mais de uma alegação arrogante pública. Porque eu acho que ser pastor não é ser ninguém. Aí eu acho que ser apóstolo é ser melhor do que ser um pastor. Se for olhar pelo que é um apóstolo, que é um pastor, o apóstolo vai para a escala de baixo, dentro das Escrituras. Não estou dizendo isso que está lendo assim, é o tal. Não, estou dizendo que dentro das Escrituras, a função que ele exerce como ministério está um pouco além. A visão do pastor, ela está um pouco além. Ela está mais ampla do que a visão do apóstolo nos dias de hoje, tá? Então eles alegam, 2 Coríntios 11, 13. Alguém lê para mim? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Nossa, Deus me poupe. Não, pode ler o 14 e o 15 também. Pode ler, ali não colocou não, mas pode ler. O 14 e o 15 também, vai. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Forte. O que vai ser, então, o que vai me mostrar o falso apóstolo, está aí no final do verso de número 15. Será conforme as suas obras. Quando João
João, o imersor, João o batizador, ele estava lá no Rio Jordão, que alguns dos fariseus e saduceus vieram ter com ele para ser batizado, eles vieram para ser batizados, tá? Eles estavam reconhecendo o batismo de João. Qual foi a fala de João? Qual foi a fala de João para eles? Quando estava batizando, né? Aí ele chegou lá, aquele monte lá, de saduceu, fariseu. Por aí. Ele não era digno de, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da era vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. Fruto, obra. Então, o obreiro ele tem que ter fruto, tem que ter obra. Mas eu tenho que ver a obra, o fruto desse obreiro, dessa pessoa. Eu tenho que enxergar isso. Tem que ver isso da pessoa. E aí eu vou identificar. Aí o verso 14, está vendo como é que o verso 14 é importante também? Porque às vezes a gente se ilude. Tá? Oh, Jesus, tem misericórdia. É sarcasmo que eu vou usar. Vem como anjo, mas é um demônio. Está aqui escrito aqui também, né? Aí você confia, você dá o seu rim para a pessoa e ela acaba destruindo aquele rim que você deu e você fica sem. Porque você confiou, você achou que era um anjo, mas era um demônio. Jesus falou quando estava na mesa do ceder do Pêssego, do jantar da ceia: um de vós é um diabo. Mas ele era o que, gente? No meio dos 12? Você não leu. Ele era o que? Discípulo De Jesus, discípulo de Jesus. O discípulo, e a nomenclatura que ele recebeu também? Apóstolo. Apóstolo. Jesus, um de vós era um diabo. Ele estava lá como obreiro. Meu Deus. Era aquele que supostamente se preocupava com os pobres. Não, senhor, desperdício é esse? Por que nós não vendemos isso aí deu para os pobres? Mas aí o texto diz assim, ele falou isso porque ele era ladrão. Ele era o tesoureiro de Jesus, metia a mão na bolsa. Ele não estava preocupado com o pobre, estava preocupado com o que ia sobrar. Então, às vezes, aí a gente obreiro, a gente tem que ficar atento, tá? E tomar o devido cuidado para não fazer um julgamento errado, até ao contrário. Achar que é um diabo e é um anjo. Porque a gente tem mania de julgar as pessoas, né? Pela forma que as pessoas se apresentam. E aí a gente julga a pessoa, às vezes a gente dá honra para um demônio, mas não dá honra para um anjo. Desconsidera o anjo e considera o demônio. Meu Deus. E aí, como é que eu faço? Eu vou orar, ué. A gente vai orar, né? Orar, pedir perdão a Deus. Se tiver alguma coisa que está impedindo essa, vamos dizer assim, essa aproximação de... presta atenção. A conjectura, a aproximação de separação. Como assim, meu Deus? A aproximação de separação. Te feriu? Vai lá, se aproxima, libera seu perdão, faz o que tem que fazer, renova a sua aliança, mas ó, não fica mais misturado. Não tenha mais problema. Mas aí, quando eu ver, já perdoei, está perdoado. Mas agora, eu não piso mais 100%. Porque agora todo mundo, gente, todo mundo tem direito à segunda chance. Sim. A pessoa pode provar o contrário depois. Pode fazer de um jeito e depois fazer de outro. Só que agora eu tenho que ficar o quê? Atento, vigilante. O obreiro tem que ser vigilante, ele tem que ser atento. Tanto para abraçar quem foi, quanto para deixar aí quem você quer que fique. Então a gente tem esses falsos profetas, né, esse falso apóstolo, a gente tem que tomar esse devido cuidado, né? Então a gente leu ali, não. Apocalipse 2, assim, ó, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos.
Então, mas tudo eu vou julgar pelo quê? Pelas obras, pelos frutos, né? A gente vê o escândalo que acontece no meio evangélico e, infelizmente, as outras igrejas estão sendo vistas como se fossem todos iguais, né? Né, na rua passa muito isso, quando alguém grita, ô pastor, e alguém está perto, a maioria das vezes a pessoa já, você é pastor? Né, outro dia eu comprei chup-chup, aí um brincou assim, ele brincou, mas eu não gostei, né? Ele falou assim, um gritou lá assim, comprou chup-chup com o dia da igreja. Eu falei, rapaz, misericórdia. E eles falam mesmo, viu? Nossa Deus. Não, mas falando brincando, assim, me zoando, não, mas assim, não gostei dessa brincadeira, não. Eu tenho meu dinheiro aqui, eu gasto o meu dinheiro. E outra coisa, eu sou dizimista também da igreja. Aí, tá brincando, eu falei, mas não gostei não, mas eu já entendi por que você falou isso. Por causa disso, esse tipo de coisa. Aí a pessoa vê isso lá fora, nas mídias, e acha que todo mundo é igual. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E orar a Deus por ter discernimento, né? O dom do discernimento, para discernir as coisas, né? Também. Discernimento ajuda muito. A gente tem que ter muita palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente. Isso é uma coisa que eu entendo. Gente. Pois é, Não é? Esse dom de discernimento é muito bom. É muito bom. Por isso que eu estou falando, eu estou assim com o seu. Né? Estou assim com o seu. Né? Falando com você. Eu sou de cabeça dura, né? Caseira de esquina, eu custo. Foi depois que eu já tomei na cara, eu falei. Primeiro ela fala, eu não dou bola e depois eu É atrás, Não toca atrás, né? não escuta conselho, escuta coitado. Fazer o quê, né? Mas eu estou assim com o seu. Já deu no Coladinho. Vamos só terminar esse ponto aqui, ó. Um sinal de um falso apóstolo, a gente vai mudar o. trocar? Pera aí, calma. Um sinal de um falso apóstolo pode ser, eu escrevi errado, pode ser esta, um sinal de um falso apóstolo pode ser esta alegação jactanciosa e orgulhosa, de que ele é um apóstolo. O verdadeiro apóstolo não ficará preocupado em ser reconhecido como apóstolo, mas servirá humildemente como um escravo. Aí nós temos aqui esse texto, Romanos 1, aqui, ó. E aí, ó. Aí é o termo que o apóstolo Paulo vai utilizar lá. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 1, verso 1. E 1 Coríntios 1 também. Mas vamos ler só Romanos 1, que ele vai falar, quando ele entra a carta falando o que ele é. Lê. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeira palavra que ele usou, ele é o que? Antes de ser apóstolo? Servo. A palavra servo. De Jesus. Isso, a palavra servo, aí, tanto no grego quanto aqui no grego é doulos. Aqui, ó, doulos, no grego, doulos. Doulos é o que? É um escravo. Então ele começa assim, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado. Primeiro ele coloca como escravo. Por que eles colocam? Aí o português traduziu como servo. Ali ele usa o termo escravo. Por que escravo? Porque o escravo, ele tem a vontade própria, mas ele não faz o que ele quer. Por isso, em certo momento, ele vai dizer assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vivo em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, porque ele é escravo. O escravo, ele tem a vontade própria, mas como alguém disse, eu vou usar a frase, que o escolhido não tem escolha. Ou faz, ou faz. A nossa escolha é essa, ou eu faço. E se eu não fizer, eu estou negligenciando. Por isso ele começa dizendo que ele não é apóstolo. Apóstolo e servo. Ele começa servo e apóstolo. Por quê? Porque como escravo ele não vai fazer do ministério dele o que ele quer. Ele vai fazer o que Deus, a vontade de Deus. Né? Então o próprio Jesus lá no Getsemane, né, que ele está orando intensamente, né, a oração de Jesus é: Pai, passa de mim este cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres.
Então Jesus, como homem, ele naquele momento ele quis desistir de tudo. Falei, não, vou parar por aqui, então o senhor passa de minhas casas, porque eu não quero mais. Mas como escolhido não tem escolha, aí o que ele falou? Aí ele usou aquilo que Paulo vai dizer. Todavia não seja feito o que eu quero, mas o que ele quer. Então o escolhido não tem escolha. Foi chamado para isso, tem que fazer isso. Então nós, como servos de Deus, nós temos que cumprir o nosso chamado. Temos que saber o que nós temos que fazer com o nosso chamado, como usar o chamado para servir. Para servir, né? Porque a gente vai em certos lugares, você vê que assim, ó, aquele exército sentado assim em cima. Exército sentado em cima, assim, lá no púlpito, tem um monte. Aí você fala assim, quem vai lá? Ninguém levanta a mão. Ninguém vai lá. Ninguém quer ir visitar, ninguém quer ir fazer isso, ninguém quer fazer nada. Mas você vê aquele monte lá, pastor, presbítero, evangelista, aquele monte. E aí, quando alguém se diz, eu quero fazer, eu posso fazer, eu estou esperando. Não, aqui quem vai fazer sou eu. Aí tem aquela pessoa que ela faz tudo. Ele é o faz tudo da igreja. É o pastor faz tudo. Ele é o pastor faz tudo. Ele é pastor, ele é presbítero, ele é evangelista. Não estou falando que ele, agora eu já não estou falando que ele tem essa chamada. Eu estou falando que ele tem gente lá para fazer, mas ele quer fazer sozinho. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Aí agora eu que vou pregar, eu que vou cantar, eu que vou ensinar, eu que vou ensaiar, eu que vou colocar a oração, eu que vou anunciar a oração, eu que vou falar isso, eu que vou falar. Eu. Ele é o faz tudo da igreja. Né? Ele conta com todo mundo da igreja, para estar na igreja, mas ele faz tudo sozinho. Não divide nada com ninguém. Não. Ele quer tudo para ele. Tem o medo. É o medo que o obreiro não pode ter. O medo de alguém ser mais. Nós temos que louvar a Deus quando tem alguém mais capacitado que a gente. Sim. É o que João Batista falou. Eu vi aquele que você batizou. E aí o texto vai dizer que não era Jesus que batizava, eram os discípulos. Batizando mais do que tu. Olha o espírito do ciúmes tentando entrar em João Batista. Você não vai fazer nada não, rapaz. Foi você que o joelho, foi você que deu aval para ele poder pregar. E ele está batizando mais que você, que não vai fazer nada não. João Batista olhou assim. Importa que eu diminua e que ele cresça. Então nós temos que louvar a Deus quando aparece alguém com mais gabarito, com mais entendimento, com mais capacidade. Aí nós temos que fazer o quê? Pegar essa pessoa, entender o ministério que ela tem. Opa, como não dá para mim, dá para fulano, vamos pôr ciclano para fazer, vamos pôr fulano para fazer, que fulano tem capacidade para fazer. Sim. Aí, irmão, quem ganha com isso é a igreja. É o reino que ganha. Então, nós não podemos ficar com medo de alguém saber mais, conhecer mais, cantar mais, pregar mais, ensinar mais, varrer mais, fazer sei lá o que mais. Tem que louvar a Deus por ter alguém com gabarito, com capacidade maior, porque Deus levantou para isso. Por aí, para ver se vai mudar o ministério, a gente fala. Não sei disso na igreja. É mesmo. Abraçar tudo sozinho, fica sem carregar. Vai. Sinais do verbo. Deixa eu ver quantas horas. Só para a gente mudar aqui de. Já viu? 9:07 a 9:15. Vai. Sinais dos verdadeiros apóstolos. Tá chato, né? Que tá chato. Não, tá bom. Não, tá bom, mas é porque já viu. Clica mais um para ver se vai aparecer o outro. Clica mais um aí. Eu trabalho amanhã, né? Outro. Clica mais um. Felizmente ainda estou sendo. Sinais, maravilhas e milagres. Os sinais, maravilhas e milagres que acompanhavam o seu trabalho de evangelização e de implantação de novas igrejas. Então, isso aqui é um ato de um apóstolo. O apóstolo, ele é chamado, ele tem essa chamada nele. Implantar novas igrejas. Ele tem uma visão de campo. Ele tem uma visão missionária. Ele tem uma visão evangelística, evangelizadora. Vamos dizer assim, Atos 2:43. Alguém lê para nós.
2, 43. Leu 42 e 43. Quem achar primeiro? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluia. Até 44? Não, só isso mesmo. Só 43. É. Então, o que acontece? Tem sinais, prodígios e maravilhas. Mas o que tem antes? No 42. O que tem no 42 antes do 43? O que vai aflorar? O que vai aflorar o que está no 43? Sinais e maravilhas pelos apóstolos. O que levou à floração desse ato espiritual na igreja? Está aí o mistério, está aí, ó. Orações, Comunhão, partir do pão, partir do pão e nas orações. Nós temos duas coisas aqui, ó. Parece a mesma coisa, comunhão e partir do pão. Não, são duas coisas diferentes. Comunhão aqui é o entranhamento que a igreja tem consigo, ou seja, nós todos juntos. Nós temos a mesma afinidade, o mesmo serviço, a mesma visão, o mesmo propósito. Então nós temos esta comunhão. Partir do pão é quando nós estamos congregando junto, nós estamos prestando culto a Deus junto. Aí a oração faz parte disso tudo. Ela é a oração que vai fazer o quê? Com que nós tenhamos a comunhão, a intimidade uns com os outros. E aí o que vai acontecer? Deus vai operar. Amém. Porque nós não estamos tendo parcialidade. Nós não estamos tendo aquele negócio, eu gosto de ensinar eu gosto mais da ensinar. O negócio é missionário. Não, o negócio é que o pastor falou aqui. Não, o negócio é que o pastor. Não, irmão. Isso não pode acontecer na igreja, não, irmãos. Divisão. Eu até corto. As pessoas gostar de um. Não, claro que a gente não vai gostar de todo mundo, senão você não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas dentro da igreja a gente não pode ter partidarismo. Não pode acontecer isso. Entendeu? Então nós perguntamos, principalmente os obreiros, tá? Principalmente os obreiros têm que tomar cuidado. De às vezes tratar o obreiro bem, tratar o membro comum, um descaso. Vamos tomar cuidado com isso. As pessoas não, tipo assim, a gente não vai fazer isso. Mas se a gente não vigiar, a gente acaba assim, conversa tanto com a pessoa, tanto, que a outra pensa assim, mas fulano conversa comigo. Então quer dizer, o inimigo acaba lançando a cega na pessoa, para a pessoa achar que ela não está sendo valorizada, que não estão querendo ela na igreja. Por causa do bolinho, irmãos. Bolinho. Igreja não pode ter bolinho. Igreja não pode ter, vamos dizer assim, panelinha. Era essa a palavra que eu estava procurando. Panela. Lugar de panela, gente, na prateleira bem areada. É lá que é o lugar dela. Igreja não é lugar de panela. Igreja é lugar de união, de comunhão, de oração. É isso. Igreja é lugar disso. Nós estávamos numa igreja, em determinado lugar aí, e a igreja tinha só pessoa mais inferior, aí entrou um advogado lá. Aí o advogado dava um bom, o pastor já ficou mais chegado nele. Aí um dia o pastor estava pregando, eu não sei o que o pastor pregou lá, não lembro mais, que aí depois que acabou o culto, esse advogado foi para corrigir ele. Aí ele não gostou mais do advogado, porque o advogado consertou ele naquilo que ele falou. Aí eu não sei que ele arrumou com o advogado pegou e subiu da igreja. Enquanto estava lá naquele negócio de panela, na hora que chegou. Isso não podia existir na igreja, né? Mas Deus da glória, né? Começou lá no céu. Quando Satanás rebelou. Aí aconteceu o que a gente falou antes, né? Ele rebelou. Não aceitar que a pessoa tem uma capacidade, uma compreensão maior, né? Eu mesmo, tem muita coisa que eu falei no decorrer do meu ministério pessoal, no passado, que hoje eu tenho
você não tem mais a gafe de falar aqui. Eu entendi que eu estava errado. Tem muita coisa que eu entendi que eu estava errado. Entendeu? Então eu precisei assim, rever muitos conceitos meus, tirar muitos preconceitos. Não é preconceito de repulsa, não. Preconceito é aquilo que você estabeleceu na sua mente como um conceito. Vamos dizer assim, usar esse termo, não sei se vai ficar estranho, um sofisma. O que é o sofisma? É uma mentira transvestida de verdade. Então ficar tanto pegando aquela tecla, na verdade eu estava errado. Eu falei, não, é verdade, ao ponto de às vezes ferir pessoas por uma coisa que eu poderia ter entendido há muito tempo. Mas aquele ato, né, o pastor falou, virou lei. Aí virou lei, aí acabou. E aí depois, né, tem gente que não gosta, não vou estudar a Bíblia, não vou fazer curso teológico, não, gente, não tem nada disso, não. Fazer é bom. A mente não é questão de abrir a mente, é questão de entender direito. O conhecimento, né? Ter o conhecimento, é por isso que a gente está vendo aqui muita coisa, que a gente tem um entendimento, para na hora que a coisa, eu falo, não, peraí, será que isso é assim mesmo? Deixa eu ver lá nas escrituras, vamos ver se está desse jeito mesmo. Então, muita coisa, muitos preconceitos, coisas pré-concebidas na minha mente, de ensinamentos passados, eu tive que me desprender, eu tive que falar assim, eu tive que, não, fazer isso aqui, ó, para tirar da minha mente que eu estava errado. Então, só que eu tive que lutar contra a minha vontade e falar, não, realmente, eu estava errado. Então, aí a coisa mudou, né? Então, vamos tomar cuidado. Então, a igreja não é lugar de panela. Então, o apóstolo também, a pregação do evangelho, compromisso de pregar o evangelho aos que nunca o ouviram, Romanos 15:20, passa. Isso aqui, ele está falando do apóstolo, mas os outros ministérios, alguns outros ministérios, têm a mesma coisa. Por isso que a gente não pode, às vezes, ver os sinais de maravilha, já foi, passa. Opa, aí, parou aí. Olha, disposição, aí é aberta, né? Disposição, isso aqui é para todos os ministérios, gente. Todos. Desde o diácono, ao pastor, ao bispo, ao presbítero, ao apóstolo, sei lá o que seja chamado, disposição de sofrer. Infelizmente. Não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente a gente não consegue muito aceitar isso aqui. Que evangelho, que vida cristã, vida com Deus, tem sofrimento. Então aquela questão daquela pregação apostólica, né, que Deus, você não vai sofrer mais. Eu quero saber onde está na Bíblia isso. Eu achei diferente, né? Eu achei Jesus lá em João 16:33, se me foge a memória, né? Jesus, deixa eu ver se é João 16:33 mesmo. Se não foi, eu procuro depois, deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse mesmo. A gente chora, a gente é perseguido. Tenho-vos dito isto para que em mim, olha o que Jesus vai falar, João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, em mim. No mundo tereis aflições, mas tenho um ano. Eu venci o mundo, acabou, ponto final. E não tem esse negócio, vós vencereis, não, tá, gente? Isso aí acresce. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Jesus, o que o Senhor vai falar para que eu tenha paz no Senhor? No mundo vocês vão ter aflição. Eu estou falando isso para vocês para ter paz em mim. Né? Vai ter um dado momento que o apóstolo Paulo vai dizer assim: irei-vos, mas não segueis. Então, sofrimento é difícil a gente aceitar. Aqui no Evangelho tem sofrimento, né? Pastor sofre, obreiro sofre. A disposição deles de sofrerem, de suportarem perseguições e de até mesmo morrerem pelo seu Senhor. Atos 9:16, 1 Timóteo 16, 2 Coríntios 11, 18 e 28. A companhia dos apóstolos coletivamente era responsável pela doutrina da igreja. Então o apóstolo está imbuído nessa missão também de orientação, que você vai ver isso lá também na função do evangelista, do pastor, pelas práticas corretas na igreja, pela vida e pureza espiritual da igreja,
Contudo, os seus ensinamentos estavam sujeitos às comparações com as Escrituras e eram rejeitados se não fossem bíblicas. Atos 17, 10, 11, pula e a gente fecha. Lê alguém Atos 17, 10 e 11. 17, 10 e 11. Atos 16 e 17, né? 17, 10 e 11, né? Aí, 17, 10, 11. E logo, vamos ver se esse me vai. e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas e Bernabé. E eles chegaram lá e foram às sinagogas dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que entravam, do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, ensinando cada um. Não. Lê de novo a palavra. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Então aqui os apóstolos foram enviados para Tessalônica, só que eles receberam a palavra que foi pregada pelos apóstolos enviados, mas eles foram lá nas Escrituras. A gente recebeu, ó, que pregação, hein? Rapaz, que pregação, deixa eu ver aqui. Ó, condiz com as Escrituras, que pregação, hein? É igual eu. Recebeu de bom grado, mas foi lá, ó. É igual eu, quando eu estava me evangelizando, né, para poder aceitar Jesus, ela punha lá nas paredes, lá os versículos, só que ela punha nessa Bíblia, né? Lá na casa tinha aquela Bíblia grandona lá, aquela católica lá, vamos ver se dá a mesma coisa, né? Aí eu olhei naquelas católicas lá para ver se dá escrito. Eu usei o termo com ele, que ele brigava muito comigo, pastor. Eu falei assim. Eu não entendi, eu também com o Espírito Santo, eu nunca tinha lido Bíblia, me levava nos versículos naquela Bíblia grandona. Eu enchi meu armário de versículos, eu mesmo copiava com a minha letra bem grandona e falei, não é para você, não é para mim. Aí que eu vi, não, aí que eu vi, eu tô errado mesmo, porque ela tá falando, eu tô fazendo igual que ela Até se ele sentasse lá no trono, lá, eu falei, tinha um punhado, esse aqui é porque quando eu tiver... Foi por isso, espontânea pressão mesmo. Os apóstolos, vamos fechar aqui para nós embora. Os apóstolos estabelecidos na igreja, juntamente com os profetas, mestres, administradores e outros dons do Espírito Santo, exatamente como os membros são estabelecidos no corpo de Cristo, a igreja, 1 Coríntios 12, 18. Então, ou seja, não fazemos diferença alguma no nosso carro. Sim. Somos todos servos, todos iguais. Claro que a Bíblia diz, dá uma que merece honra. Lá em Hebreus 17, 7, 7, não sei, não lembro, faltou que está escrito para obedecer os pastores, mas não deixou de ser servo nunca, e nunca vai deixar. E isso faz o quê? Acaba com a panela. Sim. Amém? Então que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus, e a gente continua no próximo, permitindo o nosso Deus. Amém? Ore, pastor, agradecer por mim. Nossos lados. Tem que ir para um sítio e ficar o dia inteiro estudando assim, para, volta. É bom demais a gente aprender. Só umas horinhas. Amém. Senhor Deus, Senhor Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. E só o Teu Espírito Santo, ó Pai, meu Deus, abre a nossa mente para o entendimento, para a sabedoria. Agradecemos, ó Pai, meu Deus, por esse momento, Pai, ao qual separamos, ó Pai, para aprender mais um pouco do Senhor.
Ó Deus, a cada dia, Pai, abre a nossa mente para a sabedoria, para o entendimento. Ó Deus, não só a nós, ó Pai, mas em comum toda a igreja. Toque naqueles que não estão podendo vir, que está tendo tempo, Senhor. Prepara o tempo para que eles possam também crescendo, Pai. Oh, Pai, conhecendo a verdade, Pai, que a tua palavra diz, oh, Pai, conheceria a verdade e a verdade vos libertará. Agradecemos pela vida do teu pastor Valdir, Pai, a qual está nos ensinando. Oh Deus, que abençoa, Pai, a nossa noite, nos guarda, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as boas consolações do nome de Deus, do Espírito Santo, esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Então, como você, né?